Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui em mais um vídeo do Cinema, nesse especial para falar de todos os indicados ao Oscar de melhor filme. Eu tenho a honra de receber hoje a convidada da vez, Raíssa Ferreira. E aí, Raíssa, como você está? Como você vai? Oi, Diego, tudo bem? Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui pela primeira vez. Ah, é verdade, né? Estreia da Raíssa no canal. Raíssa, queria te perguntar onde a gente pode achar você, onde você escreve, se você, onde você faz conteúdo sobre cinema, audiovisual e essas coisas aí que a gente conversa. Bom, a maioria dos meus textos estão lá na revista Singular e todas as minhas redes sociais, eu tô sempre comentando tudo que eu assisto no Twitter, principalmente, mas todas as minhas redes sociais é Raíssa, @Raíssa, LFE. Dá para me encontrar no Letterboxd, Twitter, Instagram e ver tudo que eu escrevo, participo, etc. Perfeito, perfeito. E o filme que a gente vai falar hoje é o Tar, né? Filme aí do Todd Field, que está bastante indicado ao Oscar. A história do filme, basicamente, se quer entregar muito dele. Ele, na verdade, é um estudo de personagem sobre essa protagonista, que é a Lydia Tar, interpretada pela Cate Blanchett, que é uma maestra de uma orquestra, uma maestra muito aclamada, muito importante, assim, extremamente respeitada, mas que também tem seu lado, ao mesmo tempo, sombrio e, ao mesmo tempo, complexo. E, na verdade, o filme fala sobre os dilemas dela e o cotidiano dela dentro de questões atuais do mundo e questões da própria psicologia dela, assim, né? E de como o filme investiga todas essas questões. Queria perguntar, Raíssa, se esse foi o seu primeiro contato com o diretor, o Todd Field. Eu acho que é possível que sim. Eu não me lembro de ter visto outro filme dele, realmente. Eu acho que foi o primeiro filme que eu assisti. Então, Raíssa, o Todd Field, ele é um diretor meio bissexto, né, no cinema, né? Ele tem poucos filmes, na verdade ele tem três Eu filmes, vi na pouco. realidade, assim. E ele começou como ator, na verdade, né? Inclusive, ele faz o De Olhos Bem Fechados, do Kubrick, né? Que ele é o amigo do Tom Cruise no filme, né? Uhum, uhum. De Olhos Bem Fechados, que também tem uma participação invisível da Cate Blanchett no filme, né? Que ela faz uma participação invisível no filme. Aí o Todd Field começou como ator, ele acabou estudando artes, se envolveu com o cinema, e ele surgiu como diretor, né? Dirigindo um filme chamado In the Bedroom, que é com a Cissy Spacek, que o Tom Wilkinson, que é um drama familiar sobre perda, assim, um drama bem sombrio, bem pesado. Ele é conhecido por esses dramas sombrios e pesados, que é sobre um pai e uma mãe tentando lidar com a morte do filho que foi assassinado. E aí o filme foi indicado para Oscar de melhor filme, melhor ator, melhor atriz coadjuvante para Marisa Tomei, melhor roteiro adaptado, lá no ano de 2001. A Camila Henriques, que minha parceira do Sábado Cerejei, minha amiga, que a Raíssa conhece também, ama esse filme. E é um filme bem interessante, assim. E o outro filme dele, que é o Little Children, se não me engano, tem na HBO Max, que é o Pecados Íntimos, que é um filme protagonizado pela Kate Winslet, que fala sobre um cotidiano de uma família suburbana, em que os dois meio alicerces dessa família, que é a Kate Winslet e o Patrick Wilson, começam a ter um caso. Assim, né? São duas famílias amigas, eles começam a ter um caso, e aí fala dos dramas das pessoas desse bairro suburbano, assim. É tipo beleza americana, uma coisa meio beleza americana, só que eu acho bem melhor, assim, que beleza americana, assim, particularmente aí, polemicamente, assim, sabe? Eu não sou muito fã do beleza americana, não. E é baseado no livro do Tom Perrotta, que eu não sei se você já viu aquela série The Leftovers. Uhum, eu amo. Ele é o autor do livro que inspirou a série, depois escreveu a série junto com o Lindelof, e etc e tal. É um filme que também foi para Oscar, a Kate Winslet foi indicada, e o Jake Harry foi indicado. Então, ele é sempre um cara que aparecia nos Oscars. Eu acho curioso que ele vinha de dramas bem íntimos, né, que também são estudos de personagens sobre a psicologia deles, uma coisa muito densa, né, muito baseada nesse trabalho de ator, nesse trabalho das emoções dos personagens. Só que eu acho que no Tar ele vai para um lado até de uma coisa mais, uma epopeia maior, sabe? Se antes ele é um diretor mais íntimo, no Tar ele é um diretor que ele mesmo aparece bem no filme para construir esse grande formalismo dele, para dar atenção para a atuação da Kate Blanchett. Eu queria perguntar para você, Raíssa, o que você achou do Tar, no geral? Você gostou, desgostou, está no meio do caminho aí? O que você achou do Tar?
Eu amei, na verdade. Eu tô louca pra rever até, porque eu acho que eu vou amar mais, até, quando eu rever. Eu achei maravilhoso. E a primeira coisa que chama atenção, assim, é o magnetismo da atuação da Cate Blanchett. É absurdo. É tanto o tanto que a câmera do filme tá fascinada por ela, a gente fica Aham, fascinado junto, né? É absurdo. tá. Ela já é, né? Enfim, ela tem uma presença absurda em tudo que ela se propõe a fazer, acho. Mas em Tara ela tá muito, assim, imponente, é uma, sei lá, um monumento, né? É impossível não ficar fascinado por ela no filme, né? Então acho que eu não conheço os outros filmes dele, né? Realmente não assisti agora, fiquei bem interessada em assistir. Mas pelo que você falou, assim, essa atmosfera obscura, né? Tem muito a ver, assim, porque Sim. eu senti o filme muito assim, é uma atmosfera bem obscura, assim, ela é quase uma figura ali que fica nas sombras e tal, e vai para o palco para brilhar e tudo mais. E, enfim, eu amei, achei maravilhoso, assim. Eu gostei muito também, adorei também. E eu acho que tem muito essa coisa que você falou, né? Um espírito bem soturno no filme, né? Uma coisa bem sombria. E você falou da câmera. Eu amo como o filme todo é construído ao redor da Kate Blanchett e a atuação dela, né? O Todd Field até falou que fez esse filme pensando nela, porque queria trabalhar com ela, e se ela não aceitasse fazer o filme, ele não faria ele, né? E acho que isso faz todo É, sentido, porque tudo do filme gira ao redor da atuação dela, né? A câmera se move junto com a Kate Bush. Existe sim, um casamento total com ela, sabe? E todo o texto do filme é pensado para extrair a força da Kate Blanchett. Parece que existe um prazer muito grande em saber que a Kate Blanchett que está falando os diálogos daquele filme, as formas que ela fala os diálogos daquele filme, né? Porque é uma personagem muito rica e o filme todo esse formalismo do filme funciona de uma forma muito minuciosa, muito detalhista, sabe? Toda essa coisa, a profundidade de campo, se distanciar e se aproximar dela e dos lugares, sempre destacando as pessoas e o dia a dia. É um filme que está sempre observando ela, sabe? Eu acho que sim, isso também funciona porque ela é uma personagem muito fascinante, sabe? Porque ao mesmo tempo, ela consegue ser desprezível, né? Assim, exato. ela consegue ser revoltante, mas tem coisas nela que você vê, tá, ela tem um ponto, mas talvez a forma que ela expõe esse ponto que seja o grande problema dela, assim, sabe? E outras vezes Uhum. é um filme de muitas ambiguidades, né? Eu acho que existe um debate sobre o filme que está muito resumido nessa coisa da cultura do cancelamento, Do assim, sabe? cancelamento. Mas eu não sei se o filme é exatamente sobre isso, sabe? Ele toca nisso, mas, Acho que tem mas muito mais, né, que isso. com certeza, mas na verdade eu acho que ele é sobre. Ele discute esses temas contemporâneos, esses temas artísticos, até porque a Lydia Tarr, ela é uma personagem que vive e respira arte, né? Assim, é uma personagem que se doa totalmente pro trabalho, e é um filme que deixa muito ambíguo o quanto essa personagem é uma predadora e o quanto ela tem coisas que talvez foram injustiçadas, assim, mas por outro Uhum. lado, ela ter sido injustiçada por um lado não deixa que ela tenha sido, de fato, uma predadora por outro, sabe? Assim, Sim. Eu acho que é também um choque do clássico e do moderno, né? Ela é artista de uma arte, né, de uma música clássica, né? E ela encontra problemas ali, né? Enfim, de um tempo muito contemporâneo, de uma modernidade, né? Vão ser, enfim, essa cultura do cancelamento, enfim, vai ser tudo isso que é muito atual, que vai acabar ferrando ela no caminho, né? Que se sim. fosse há muitos anos atrás, não ia dar nada. E eu acho interessante falar que ele fez para ela o filme, eu não sabia disso, mas eu não imagino outra pessoa para fazer esse papel. É impressionante. Assim, eu acho que ela carrega e eu não consigo imaginar outra atriz que faria. E é até legal a gente falar isso hoje, que a gente está gravando no Dia das Mulheres, Aham. porque ela ser uma mulher, eu acho que é muito característico, assim, da gente conseguir ter essa ambiguidade. Porque se ela fosse um homem, a gente não ia ter a empatia, essa aproximação que a gente acaba tendo com ela. Não sei se uma empatia, mas uma aproximação. Que por mais que ela seja esse ser desprezível, a gente está muito ali pelo fascínio por ela, que eu acho que é muito mais fácil de se ter por uma personagem mulher por uma Sim. mulher, enfim, né, em geral, no mundo, né? Apesar da gente tratar muito mal as mulheres, enfim,
em geral. Eu acho que é muito mais fácil a gente ter uma aproximação com uma mulher e criar esse laço no cinema com uma personagem feminina. E ela tem esse lado masculino muito forte, que parece que ela precisou, talvez, para se estabelecer nesse mundo, porque, enfim, é uma carreira, né, que vai ser muito predominantemente masculina. Inclusive, ela rejeita ser chamada de maestrina, sei lá, de qualquer coisa no feminino, ela quer ser maestro. Ela tá sempre de terno, ela fala que ele é o pai da menina, da filha, né? Tipo, Isso, então ela isso. tem esse lado muito masculino, mas essa ambiguidade que faz com que a gente se aproxime dela e fique fascinado, né? E olhe para ela como esse gênio falho, né? Enfim, eu acho que vem muito dela ser uma mulher, né? Eu acho que esse é um ponto crucial, que se fosse mudar, fosse um homem no lugar, seria completamente diferente, seria outra história, assim. Eu acho que é um filme que não coloca realmente o que tá certo e o que tá errado, assim, porque Uhum. ao mesmo tempo a personagem da Kate Blanchett, ela introjeta um machismo muito forte, né, assim, nela, assim, sabe? E ela introjeta coisas bem reacionárias, inclusive, né? Uma das Sim. cenas mais famosas do filme é aquela cena que ela meio que humilha o garoto, né, assim, né? Que é o Aham. garoto na aula, né, uma das cenas mais discutidas aí do filme. E o que eu acho interessante, né, nessa cena, que você pode ver ela por vários pontos de vista, sabe? Você, tipo, do que o filme tá, de quem o filme, do que o filme tá reforçando ou do que o filme tá falando ou criticando, porque ao mesmo tempo você pode pensar, não, ela tá sendo uma babaca com o cara, ela tá sendo uma pessoa mega reacionária, sabe? Que Uhum. tem um sentimento totalmente cego de arte, que você não pode questionar a arte do passado, assim. Mas por outro lado, não, mas será que não, mas por outro lado você pode pensar, não, mas será que de fato não é uma atitude meio moralista e também cega você dispensar um tipo de arte que te deixa Exato. desconfortável e que é problemático, assim, mas ao mesmo tempo não é você não é você também ficar cego para pensar que esse tipo de arte do passado pode ser problemática e por que a gente coloca essa arte num patamar que ela não pode ser questionada ou que ela não pode ser criticada e porque sempre é um típico específico de autor sempre tem um tipo específico de autor que é colocado nesse patamar, que é algo que a Kate Buster se rejeita a reconhecer, ao mesmo tempo que ela pode ter um ponto nessa questão da recepção moralista e que é meio simplória de simplesmente descartar aquela obra de ser discutida ou de ser relevante, assim, sabe? Então, eu acho que mostra os dois pontos de uma forma muito vívida, assim, e será que a forma que a Kate Blanchett aborda isso não é uma forma extremamente agressiva e violenta também, sabe? Que faz Sim. que o ponto de vista dela, que pode ser válido, se perca dentro disso? Será que isso não é só uma ação de poder para se autoafirmar? Eu acho que o filme tem muito disso, é como ela se autoafirma diante das situações, sabe? Ela é uma personagem muito predadora, assim, sabe? Assim, tem toda a questão do assédio, da dinâmica de poder, tem tudo isso ao redor, sabe? De como ela também, ao mesmo tempo que ela tem que ela tem que se adaptar a esse mundo misógino, né? Mas ela também acaba reproduzindo a misoginia Exato. e a dinâmica de poder meio nefasta desse mundo, mas o quanto também ela não acaba tendo seus pontos de vista e sendo injustiçada também por outro ponto, assim, por coisas também, coisas talvez que não sejam as piores coisas dela, sabe? Então, ao mesmo tempo ao mesmo tempo, eu acho que o filme deixa claro que tipo, é uma pessoa horrível, mas ela também tem um lado que você vê que não é um monstro total. Sim, total. Eu acho que tudo vem essa violência, tudo isso que ela tem vem dela precisar ter conquistado o lugar dela e dessa forma, né? Eu acho que ela chegou até onde ela chegou porque ela teve que se portar desse jeito para ser respeitada, talvez por ser Sim. mulher, né? Enfim, e talvez pelo meio que ela está inserida e tudo mais. Então, e essa cena eu acho que você falou que é uma das mais polêmicas, debatidas, enfim. Eu acho que é um retrato da atualidade, nas discussões que a gente vem tendo sobre arte, autor, enfim.
ou sobre temas, né? Que agora Uhum. os filmes são temáticos, né? E os temas são importantes, enfim. E parece que a gente está dando murro em ponta de faca e tá rolando isso. É um falando de uma forma agressiva, com o outro, ninguém tem razão, tá todo mundo Perfeito, viajando na perfeito, maionese e a gente não. E aí é isso, ela acaba saindo por cima porque ela tá com uma autoridade ali, né? Porque perfeito. ela é o gênio, ela é a detentora ali do conhecimento, né? Digamos É uma assim. estudiosa do assunto, né? Alguém que vive para esse assunto, né? Alguém que respira isso Exato. toda vez, sabe? Ela tem uma relação com a música, que é uma relação de tipo paixão e de doença ao mesmo tempo, sabe? Assim, né? Uhum. E quando isso é retirado dela, ela perde tudo. Mas uma coisa que eu gosto muito do filme é que ele é um filme bem. Ele tem uns diálogos muito impostados, né? É um filme que tem uma impostação na forma que ele é dirigido, que ele é fotografado, sabe? Assim, é um filme. O Todd Field, nesse filme, ele é um diretor que está muito ativo sempre, assim, sabe? Você sempre mostrando que ele está dirigindo aquilo, sabe? Assim, tem uma Sim. coisa. Até curioso ele ter trabalhado com o Kubrick no Olhos Bem Fechados. O filme tem uma coisa meio Kubrickiana, né? De estar tá sempre mostrando que está sendo dirigido. Mas eu acho que isso é interessante, porque, ao meu ver, isso não fica uma coisa meio pedante, porque eu acho que o filme tem um senso de humor muito evidente Tem. também, sabe? Assim, ele é um filme muito debochado, sabe? Eu classifico ele como uma grande comédia, na verdade, sabe? Assim, sabe? Meio que uma tela de comédia, porque ele olha para aquilo, ele olha para aquela personagem da Kate Blanchett, ele olha para aquele mundo da Kate Blanchett e fala, gente, que ridículo isso, sabe? Assim, isso é muito Exato. ridículo, sabe? Aquelas pessoas são muito ridículas, sabe? O final mesmo é extremamente cômico, né? Porque É, aquilo é uma tiração de sarro, né? Assim, é o castigo dela, não é perder tudo, não é, sei lá, ser humilhada na internet, é cair e ter que usar o trabalho genial dela para fazer uma parada extremamente medíocre, né? isso. Provavelmente aos olhos dela, né? Isso, que E ela vê aí, como medíocre, né? Assim, que né? Que ela ela vê como odeia. medíocre, É. exatamente. Eu E ela até, vai com a mesma postura exato, até o exatamente. fim, né? Exatamente. Não, eu até tava. Um amigo meu, né? Até falou que, tipo assim, se fosse. Por exemplo, se pega o Whiplash da vida, que também é um filme sobre esse mundo da música e tal. Uhum, Assim, o Whiplash é um filme que acaba o quê? Na catarse, no êxtase, né? Assim, né? Um filme que acaba exato. ganhando. Esse filme não, ele acaba de um jeito que é extremamente irônico, sabe? Assim, um jeito Irônico muito demais. debochado, assim, sabe? Eu acho que eu gosto muito disso no filme, sabe? Porque isso aí, pra mim, deixa toda essa impostação do filme, sabe? Todo esse tom do filme, dele tá falando de um mundo que é muito. Sei lá, que é desse mundo de pessoas que acreditam mesmo numa autocultura, assim, né? Um mundo de muita sofisticação, de muito snob, de muito elitismo, sabe? E o filme, Erudito, né? erudito, sabe? O filme discute muito isso, mas na verdade ele não tá realmente defendendo nenhuma tese dessas pessoas, sabe? Ele tá olhando isso, eu acho que muito de fora, assim, e muito dentro da personagem da Kate Blanchett, assim, das coisas internas da Kate Blanchett, mas olhando tudo isso com muita desconfiança e muito deboche, sabe? Tanto é que tem cenas engraçadíssimas no filme, né? Tem. Nossa, vi muitas cenas do filme, assim. Acho que várias coisas que ela faz, né? O jeito que ela lida com a arte dela, tudo isso tem um humor ali no meio que você fala, pô, é engraçado o jeito que vocês lidam com tudo isso, né? O jeito que vocês veem. Tanto que as meninas mais novas, né, que chegam mais novas, né, que chegam para tocar também na orquestra, enfim, já tem um olhar ali mais fresco, né, para tudo isso. Sim, E com aí certeza. eu acho que sempre rola esse choque, assim, como se ela fosse uma senhora de 90 anos com valores super retrógrados e chegasse a modernidade ali dos jovens, sempre em embate com ela, e tudo que ela faz, que ela leva tão a sério, é bem cômico, eu acho, o jeito, tudo Não, sim, tem esse tom. sem dúvida nenhuma, né? E eu acho foda que o filme todo é baseado na Kate Blanchett. E ela é uma coisa da natureza mesmo, né, cara? Assim, cada Não expressão é? dela, cada vez que ela abre a boca, assim, sabe? Assim, é uma atuação toda bem pensada de como todo o filme tá dando um alicerce para aquela atuação. Porque é engraçado isso, né? Porque tem filmes que são ruins, tipo assim, tem uma grande atuação no meio de filme ruim, sabe? Assim, Uhum. e tem filmes que o grande alicerce deles é a atuação, mas todo ao redor dele, assim, tá baseado naquela atuação. Então ele coloca os elementos dele para fortalecer aquela atuação, mas não é como se os elementos dele
os outros elementos estivessem em segundo lugar. Não, ele só tá dando possibilidades para existir um entendimento muito profundo daquele elemento que ele tem como foco, que é esse estudo de personagem sobre a Kate Blanchett e que é a atuação dela, sabe? Tanto é que as outras atuações, né? Cada momento pequeno delas, assim, evidencia muito o trabalho de interação deles com a Kate Blanchett. Por exemplo, a Nina Ross, sabe? Ela, além de ser uma atriz incrível, né? Uma das melhores atrizes da atualidade, ela só pegou olhar, ela consegue dizer tanta coisa, sabe? Daquela relação dela com a Kate Blanchett. A outra menina do Retrato de uma Jovem Chamas também, sabe? Assim, sabe? Uhum. Sabe? Essas personagens pequenas que estão ao redor dela. É tudo uma dança com ela, né? Exatamente. Com o perdão da piada, mas é um filme muito bem orquestrado, né? Boa, 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 boa. Um bom momento para um trocadilho, um bom momento para um Exato. trocadilho. Mas acho que é isso, né? Você falou que é uma dança ao redor dela, né? Existe uma Uhum. construção desses elementos para evidenciar essa atuação que é o grande centro do filme, sabe? Assim, de um filme que realmente parece que está em paixão com o fato da Kate Blanchett estar protagonizando ele e dela Total. ser essa personagem, sabe? E eu acho que é um filme, ele tem esse espírito muito complexo mesmo, assim, sabe? De evidenciar vários pontos de vistas e não falar não falar tipo, você tá isso é certo, isso é errado. Não, É, todo não mundo tem juízo de valor, né? É isso. não, todo mundo tem um ponto, assim, sabe? Existe um ponto existe um ponto em você não simplesmente dispensar a arte por, por você ver críticas à pessoa que ela fez ou como ela é feita, ao mesmo tempo que existe um ponto em que você se sentir desconfortável com isso e de rolar um protecionismo reacionário desse tipo de arte, ao mesmo tempo que existe um ponto sobre pessoas que usam esse mundo da arte, essa superioridade artística para se verem como predadoras, assim, ao mesmo tempo que se existir ou não injustiças ao redor a isso, assim, sabe? Assim. Exato. Eu acho que tudo isso é um filme que desafia a gente a pensar, questionar, sabe? Principalmente a gente, que a gente também trabalha com arte, a gente também a gente analisa, critica, enfim, a gente está vivendo arte o tempo inteiro, né? A gente que gosta de cinema. Sim, Então, se você olhar por esse viés ali, se você trocar toda aquela atmosfera por o mundo do cinema, pô, milhares de questionamentos ali que a gente pode. E essa falta de juízo de valor, ele não falar que tá certo nem que tá errado, de não ter julgamento, né? Da gente não ter julgamento com o personagem, assim, de falar tá certo, tá errado, ficar tudo muito ambíguo, eu acho que levanta milhares de questões, assim, porque a gente tá o tempo inteiro discutindo, o diretor fez tal coisa, não sei o que lá, que já morreu até, enfim. É um debate eterno na arte, né? Enfim, e esse é um filme que acho que desafia a gente a pensar sobre a arte, sobre quem cria a arte, que às vezes são pessoas péssimas, às vezes são pessoas sim, legais, mas enfim, sim. né? Que criam coisas que são eternas e marcantes para a nossa vida. E acho que Sim, é sim, isso, sim. acho que é meio que isso, é um desafio a gente a questionar um monte de coisa e não chegar a lugar nenhum, porque é meio que isso, assim. É porque é uma pergunta que está sempre aberta, né? Está sempre eterna, né? Exato, é Sempre eterno. vai, e sempre vai proporcionar pontos de vistas diferentes e, ao mesmo tempo, todos válidos, né, cara? Assim, né? E qualquer tipo de sentimento válido, assim, qualquer tipo de pensamento válido sobre isso, sabe? Que, ao mesmo tempo, você não colocar a arte num patamar que ela não pode ser questionada, Exato. problematizada e colocada num lugar de desconfortável e de questionamento, mas também nos colocar num lugar de proibição de como você se sente com uma obra, porque aquela obra te coloca num lugar de desconforto Uhum. num lugar que te tira do que você, da sua visão de mundo como pessoa. Essa coisa de você saber questionar uma obra assim, mas ao mesmo tempo reconhecer coisas nela que são qualidades que ressoam em você, senão você vai estar mentindo para você mesmo, mas ao mesmo tempo não fechar os olhos para o que pode ser problemático ou não. Aquela obra e também tratar como cada obra individualmente, não como um todo, sabe? Não Exato. generalizar também, né? Assim, ver o É, nível que isso acontece em cada obra, né? Assim, eu acho que um eu filme a que muito complexo. não, desculpa, é só eu falar que eu acho que uma coisa que é muito significativa nisso é que eu senti nesse filme que eles estão sempre falando os contextos em que as músicas foram feitas.
né? Então, tal compositor estava num momento da vida dele, que faz um tempinho que eu assisti, então não lembro tudo de cor, mas tá num momento X da vida dele, que a gente tinha, sei lá, tava casado com tal pessoa, tava fazendo tal coisa, e ela destrincha, né, o que o autor estava vivendo naquele momento para interpretar a obra dele da melhor forma possível. E isso eu acho muito significativo nesse negócio, assim, da gente, todos esses julgamentos que a gente faz pelas obras em si. Não, sem dúvida nenhuma. Mihaly Cernustel, mais alguma coisa para dizer sobre Tar? Acho que é isso. Só para terminar, dizer aqui que o filme foi indicado em melhor filme, melhor direção, melhor atriz, melhor roteiro original, melhor fotografia e melhor montagem, né? Eu imagino que ele deva sair com mãos vazias, né? Assim, porque eu acho que a maior chance que ele tinha era a Cate Blanchett, assim. Eu acho que, para mim, das indicadas, eu torceria para ela, porque, para mim, assim, ela é realmente a melhor, assim, sabe? Eu acho que a atuação dela é espetacular, assim, sabe? É um filme todo que o filme. Cara, se o filme não tivesse ela, o filme seria outra coisa totalmente diferente, sabe? Assim, Não ela teria tá, filme. exatamente. E ela tá numa composição tão forte, tão grandiosa mesmo, sabe? A Kate Blanchett sempre foi uma atriz espetacular, sabe? Ela é uma dessas atrizes meio, sabe, meio Meryl Streep, sabe? Quando ela tá no piloto automático, assim, quando ela tá no piloto automático, você vê o talento dela, mas quando ela tá de fato inspirada em um papel forte, poderoso, bom filme, aí você vê a extensão dela como atriz, né? Mas acho que ela deve perder para Michelle Yeoh, né? Imagino. Ou se dá uma Eu zebra também muito acho. grande, assim, sabe? Vai saber. Mas acho que ela deve perder, até porque ela já tem 2 Oscars, né? Pelo Aviador. Mas infelizmente, eu acho que dessa vez não vai ser. Acho que não também, acho que não também. Só pegar. Infelizmente, porque por esse papel era o que ela mais merecia. Não, com certeza. Eu acho que é um dos melhores papéis dela, né, cara? Eu fico bem dividido, assim. Sim. Assim, ó que ela tem Carol, ela tem Não Estou Lá, sabe? Assim, mas, nossa, esse papel realmente, assim, sabe? É uma coisa de louco. Esse seria o terceiro Oscar para Kate Blanchett, que já ganhou pelo Aviador e pelo Blue Jasmine, né? Foi o último Oscar Pelo dela. Blue Jasmine. Foi É o último mesmo. Oscar. E aí, mas eu acho que ela vai acabar não ganhando, né? Mas vamos ver, né? Ainda tem. Ela adora fazer uma personagem desequilibrada das ideias. É verdade, no gênero é muito isso. Bem, para terminar, a gente vai fazer aqui um top 5, que é Kate Blanchett, assim, dos nossos filmes favoritos que tem a Kate Blanchett. Se a Raíssa não se importa, posso começar aqui, Raíssa? Assim? Pode, com certeza. Então, eu escolhi filmes onde a Kate Blanchett não está no centro da narrativa, assim, ou que ela tem um papel menos importante, assim. Por isso, sei lá, o Pinóquio acabou não entrando, sabe, assim, que ela faz uma Ela faz a voz do ela faz macaco, uma do né? macaco, né? Que é um coadjuvante sensacional, sabe? Assim, o trabalho dela de voz, você mostra a versatilidade dela mesmo, assim. Como acabou no entanto, sei lá, o Hot Fuzz, que ela faz uma participação especial lá, o Chumbo Grosso do Edgar Wright, o Diálogos Bem Fechados, que muita gente nem sabe que ela tá no filme, porque, enfim, é uma jogadinha para as pessoas mesmo, né? Mas então, eu vou falar aqui o meu top 5, que é Kate Blanchett, assim, sabe? Em quinto lugar, eu vou botar o Tar, né? Assim, que é o filme do Todd Field. Eu fiquei bem dividido, mas vai pro Tar no momento. Em quarto lugar, eu vou botar o Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, assim, que é o meu filme favorito da trilogia. Em que você pode dizer que a Kate Blanchett também não faz uma das principais do filme, mas eu acho que ela, como a Galadriel, ficou uma coisa tão, sabe, um marco da cultura pop tão importante que eu não sei como não pensar nela também, entre as personagens que estão no hall da Kate Blanchett, assim. Em terceiro lugar, eu vou botar A Vida Aquática, de Steve Zissou, Live Aquático de Steve Zissou, do Wes Anderson, pessoalmente é um filme favorito do Wes Anderson, assim. É um filme sensacional, assim, onde a Kate Blanchett faz uma personagem muito divertida, que é o triângulo amoroso entre ela, o Bill Murray e o Owen Wilson, filme bem legal. E em segundo lugar, eu vou botar o Não Estou Lá, do Todd Haynes, onde a composição da Kate Blanchett do Bob Dylan é um negócio impecável, assim, sabe? Espetacular mesmo, uma das grandes atuações que tem. E, em primeiro lugar, eu vou botar o Carol, também do Todd Haynes, né? Um dos melodramas, essa reprodução de um melodrama clássico com elementos modernos que são impecáveis, a química dela com a Rooney Mara, espetacular. Algumas menções honrosas que eu teria para falar seria o próprio Aviador, do Scorsese, onde
a composição dela, da Katherine Heigl, é perfeita mesmo. E um filme bem subestimado, que é O Dom da Premonição, The Gift, do Sam Raimi, sabe? Onde ela também tem umas melhores atuações dela, assim, e que ela faz uma vidente, e é um filme de terror, assim, com um grande elenco, vai ser um filme inesperado do Sam Raimi, assim. Mas aí deixa o seu top 5, Raíssa. Beleza. Eu não vi, né, todos os filmes, assim, que ela fez, né, então eu tentei selecionar os que eu acho que elas têm um destaque maior, que ela, né, tá ali um papel mais importante. E eu coloquei, inclusive, como menção honrosa o Pinóquio, Ai, porque eu ótimo. achei sensacional que ela pediu para fazer parte e o Guilherme Del Toro falou para ela que só tinha isso para fazer e ela falou que topava. Então é maravilhoso. E eu coloquei Senhor dos Anéis como menção honrosa também, pelo que você falou da participação, assim. Realmente o personagem dela é bem marcante, assim, mas como eu, enfim, é um personagem ali que passa, eu acabei colocando como uma menção honrosa à parte. Perfeito, Em quinto lugar, eu coloquei o Aviador, que perfeito. eu gosto muito, assim, maravilhoso. Eu não sei, assim, a ordem realmente. Assim, são filmes, a maioria dos filmes, tirando Tar, faz um tempão, assim, que eu não vi. Mas então eu coloquei, assim, eu fiz uma ordem, mas eu talvez mude, não sei. Perfeito. Então, o Aviador em quinto lugar, em quarto lugar, Carol, que você também citou. Em terceiro lugar, eu coloquei Blue Jasmine, que eu gosto bastante. Muito bom, muito bom. Em segundo lugar, eu coloquei Tar, que quase ficou no primeiro lugar, se não fosse um filme que eu não vejo há muitos anos, mas que é um queridinho meu dela, que inclusive eu quero muito rever, acho que agora eu vou rever, depois que você pediu para fazer o top, eu fiquei olhando para ele, eu falei, acho que não tem como, porque eu vi esse filme 1 milhão de vezes antigamente, assim, enfim, quando eu era mais jovem, e eu não sei, assim, se hoje quando eu rever ainda vou achar ele maravilhoso, mas eu sou apaixonada por ele, que é Nota sobre um Escândalo. Ah, esse Nossa, eu quase falei nas menções honrosas, né? Porra, esse é ótimo Ela e filme. a Judi Dench, assim, é um filme que eu, sei lá, sempre fui fascinada por ele, desde a Muito primeira bom. vez que eu assisti, tipo, sei lá, na televisão, de madrugada, e fiquei obcecada, comprei DVD e tal, e já assisti 1 milhão de vezes, eu acho que, enfim, é maravilhoso, e eu preciso rever, mas eu coloco ele em primeiro lugar muito por esse apego afetivo que eu tenho, e que é um Bom, papel muito marcante para mim dela, assim, que eu sempre muito lembro bom. desse filme. E uma das melhores atuações dela, da Cate Blanchett, assim, talvez a melhor atuação da Judi Dench, que eu me lembro de cabeça, talvez seja. Cara, é Assim, muito bom, eu ela acho a tá, atuação ela tá dela. muito foda no filme, assim, realmente. A personagem, também outra personagem, tal qual já tá muito Problemático. densa, mais que densa, densa pra cacete, E assim, sabe? também tem essa questão do fascínio pela Cate Blanchett, enfim, pela personagem dela e tudo mais, tem uma atração, enfim, sei lá, fica a dica para o Sábado Sem Legenda, talvez. É verdade, é o único filme de Sábado Sem Mas Legenda, é verdade. é um filme que eu sou apaixonada, assim, preciso rever para ver se ele é tudo isso mesmo, né? Mas para mim, assim, quando eu lembro da Cate Blanchett, eu sempre lembro desse filme primeiro. Ah, muito bom, excelente. Acho que deu para cobrir bem todos os lados da carreira da Kate Bush nesses dois tops aí. Bem, Uhum. Raíssa, queria perguntar para você onde o pessoal pode te achar, o seu trabalho, assim, para você dar uma repetida aqui para quem perdeu o começo do vídeo. Bora. Então, eu escrevo para a revista Singular, a maioria dos meus textos estão lá, e todas as minhas redes sociais é @RaíssaLFE, e eu sempre posto tudo que eu participo, podcast, vídeo, enfim, qualquer participação, qualquer texto que eu escrevo, e eu comento no Twitter sempre a maioria dos filmes que eu vejo também. Perfeito, perfeito, perfeito. É isso, gente. Todos os links vão estar aqui embaixo na descrição. Não se esqueçam que quem não inscreveu no canal, de inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, curtir o vídeo, comentar aqui embaixo o que vocês acharam do Tá, o que vocês acham da Kate Blanchett. Eu sei que o pessoal ama ela, né? Comenta aqui bastante sobre ela, sobre o filme, sobre os favoritos da Kate Blanchett, sobre os temas do filme, se você acha que ele discute ele bem ou não, assim, se vocês gostam ou não do filme. Me sigam nas minhas redes sociais que vão estar aqui, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, recomenda o vídeo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Falou!